Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui, hoje estamos na aula 5 da Introdução ao Arduino. Sou o Joel da Polaris Tech e hoje vamos abordar os seguintes temas. Analisaremos como funciona uma leitura analógica no Arduino, tá bom? Arduino Uno. Iremos verificar também como que a gente faz a leitura de um sensor LDR de luminosidade e um potenciômetro, perfeito? E como que a gente faz para visualizar essa leitura no monitor serial do Arduino, tá bom? Para a gente conseguir fazer a leitura de um sensor analógico, qualquer que seja, um potenciômetro ou um LDR, a gente vai utilizar a função Analog Read, perfeito? Basicamente, o que ele faz? No Arduino Uno, por exemplo, ele tem um conversor analógico digital de 10 bits, tá bom? Então, a gente fazendo aquele cálculo, onde a gente faz 2 elevado a 10, ele nos dá um valor de 1024 possibilidades, tá bom? Porém, como o Arduino ele conta o valor zero também, então é de 0 a 1023, conforme mostra aqui no datasheet do próprio site do Arduino, perfeito? Ou seja, 0 volts ele vai reconhecer como 0 no Arduino e 1023 como 5 volts na entrada analógica, perfeito? Então ele consegue fazer essa conversão, ok? Aqui nós temos uma relação, tá bom? Uma resolução da leitura que é 5 volts dividido por 1024 unidades, que vai dar mais ou menos 4,9 milivolts por unidade, tá bom? Para você fazer a leitura, perfeito? Então, veremos agora como que a gente faz para utilizar essa função Analog Read para conseguir fazer a leitura de um potenciômetro ou um LDR, perfeito? Vamos lá para o nosso Arduino IDE. Então vamos lá. É a função Analog Read para realizar uma leitura analógica, tá bom? Nesse primeiro exemplo, iremos ler um potenciômetro, tá? Então eu já vou começar aqui definindo os pinos do potenciômetro, tá? Então, potenciômetro, ele vai ser o meu pino A0, perfeito? Para a gente fazer uma leitura bem seco aqui com vocês, tá? Só para a gente introduzir. Vocês lembram que no Void Setup a gente defina qual que é o modo do pino, né? Então, bem simples. O nosso potenciômetro, como ele está enviando um sinal para o Arduino e não o Arduino que está acionando isso, então ele vai ser o tipo input, certo? Input, por ser uma entrada analógica agora. Aqui no Void Loop é bem simples, tá? Eu posso até fazer o seguinte, eu vou criar uma variável do tipo int, valor potenciômetro. Eu vou já startar ele como valor 0, perfeito? Para a gente conseguir fazer a leitura desse potenciômetro aqui no Arduino, a gente utiliza a função Analog Read, tá? Então, eu vou atribuir a esse valor potenciômetro justamente a leitura desse potenciômetro no terminal A0, tá? Como que a gente faz isso? Se eu quero atribuir o valor na variável valor potenciômetro, então eu vou digitar aqui, ó, valor potenciômetro é igual à função, né, Analog Read de quem? Do potenciômetro, certo? Ponto e vírgula. Então aqui o que está acontecendo? Nessa variável valor potenciômetro, ela vai estar lendo justamente, fazendo essa leitura analógica com a função Analog Read, a variável potenciômetro. E quem é potenciômetro? Justamente o pino A0, tá bom? Então aqui, basicamente é isso. É assim que a gente faz a leitura de uma entrada analógica, tá? Muito simples. Se eu quisesse também não criar a variável potenciômetro, eu poderia só colocar aqui, ó, A0, perfeito? Ele leria esse valor analógico e atribuiria esse valor à variável valor potenciômetro, tá bom? Mas aqui o exemplo é a gente criando variáveis, tá? Agora, como que nós iremos fazer para plotar isso no monitor serial, para a gente conseguir ver isso em tempo real, tá? É muito simples. Aqui a gente agora starta o monitor serial, que é serial.begin, e a gente coloca a velocidade de comunicação, 9600, por exemplo. Na sequência, eu quero plotar esse valor potenciômetro no monitor serial. Então eu vou colocar assim, ó, serial.print, entre parênteses, e agora o valor potenciômetro, né? Porque ele vai ser justamente essa leitura analógica. Então, vou jogar aqui e faço um ponto e vírgula. Como eu quero que ele quebre a linha sempre ao plotar esse valor no monitor serial, eu vou colocar aqui ln, new line, perfeito? Depois o print ln. Show? Então, com esse código aqui, a gente já consegue ver em tempo real esse valor sendo plotado no monitor serial. Então, vamos passar lá para o software para a gente conseguir simular. Então, por padrão, vou copiar o código e vamos lá para o Tinkercad, tá bom? Já deixei aqui a protoboard e o Arduino previamente montado para a gente ganhar um tempo.
Qual que é a ideia aqui? A gente colocar um potenciômetro, certo? Então vamos fazer essas ligações eletrônicas. Potenciômetro, padrão. No potenciômetro é o seguinte, você precisa alimentar com os 5 volts e o GND, tá bom? Deixa eu só passar aqui para o barramento do GND e dos 5 volts. Vou colocar aqui mesmo. E é o seguinte, uma perna do potenciômetro você alimenta com 5 volts e a outra perna com 0 volts, que é o negativo. E a perna do meio é justamente quem vai fazer a leitura, tá? Por isso que ele é o resistor variável, perfeito? O potenciômetro não é nada mais que um resistor variável. Onde ao você girar ele para a posição direita ou esquerda, você varia essa resistência interna dele. Então, como no código, ele está como A0, já vou ligar aqui no terminal A0, tá? Então, veja bem. Deixa eu só colocar de amarelo. Veja bem, o meu terminal A0 do Arduino está ligado no terminal do meio do potenciômetro, 5 volts ligado aqui em uma das pernas e o 0 volts ligado aqui na outra perna, tá? Aí a gente vai conseguir ter essa diferença. Agora, basicamente, vamos jogar o código do Arduino aqui. O que a gente acabou de programar lá, tá bom? No Arduino IDE. Porém, a gente vai só simular aqui no software gratuito Tinkercad, tá bom? Que ele é online. Então, se eu startar e não der nenhum erro, deixa eu dar uma analisadinha. E não der nenhum erro, vai startar tranquilamente. Vamos lá, iniciar a simulação. Veja bem, ele já começou a plotar um valor de 1023 pra gente, lembra? Ou seja, enquanto eu vou variando aqui, ó, ele vai variando o nosso valor plotado no monitor serial. Se ele está mostrando o valor 0 aqui no monitor serial, isso indica o quê? Que tem 0 volts na nossa entrada analógica. E quando a gente diminui a resistência, chega o valor de 1023. Lembra aquele cálculo que a gente fez de 1024? É porque ele conta o valor 0 a 1023, tá? Então, é assim que você faz a leitura de um potenciômetro com a função analog read, bem simples. Para ilustrar mais ainda, eu vou colocar até um multímetro aqui, ó, para a gente conseguir ter uma base. Então, vou colocar aqui, ó, no terminal positivo e outro aqui no terminal negativo. Aí a gente vai ver essa diferença, esse valor real aqui sendo mostrado, tá? Então, vamos lá. 5 volts, você tem o valor de 1023, que é o valor máximo. E quando eu vario aqui o nosso potenciômetro, observa, o multímetro vai alterando a sua tensão. Por quê? Porque é justamente essa variação da resistência que está causando isso. E por conta desse valor da tensão estar variando e estar entrando aqui na entrada analógica a 0, nós estamos fazendo essa leitura. Por isso que ele plota pra gente o valor 0, por exemplo. Você vê aqui, tem 0 volts no terminal do meio, que é o A0. Por exemplo, 2,5 aproximadamente. Aí, ó, 511. Entendeu? Então agora vamos ver como é que a gente faz a ligação de um LDR aqui. Então vamos lá. Para a gente conseguir fazer a ligação do LDR, nós precisamos utilizar um outro resistor aqui, em conjunto com ele, para fazer um circuito chamado de divisor de tensão, tá bom? Por quê? Porque o LDR em si, ele é só um resistor que é sensível à luz. A entrada analógica do Arduino não consegue medir apenas resistência, ele precisa ler uma tensão de 0 a 5 volts. Aqui, se a gente ligasse o LDR em série aqui com a entrada analógica, ele sempre retornaria para a gente 5 volts, porque não teria como ser realizada a diferença de potencial entre o positivo e o negativo e gerar para a gente uma tensão de referência para a entrada analógica a 0, tá bom? Então é por isso que a gente utiliza um sensor LDR em conjunto com um resistor de 10K, tá bom? Para conseguir ter uma diferença legal. E a gente vai realizar a medida justamente desse meio aqui, tá vendo? Que é por isso que a gente vai ligar aqui agora, ó, o terminal positivo e o negativo na outra extremidade do Arduino, para gerar justamente essa diferença de potencial. Eu vou colocar o multímetro aqui para a gente conseguir ver isso na prática. Mas ó, observa, em analógica 0, pino amarelo. Aqui no código eu posso utilizar ele mesmo, eu só vou alterar aqui, que vai ser agora um LDR, perfeito? E o valor LDR. Apenas mudo isso, né? Porque eu alterei o nome da variável, perfeito? Beleza, LDR A0, tá bom? Mesma coisa, tá, gente? Definimos o LDR como A0, a entrada analógica A0. Criamos uma variável do tipo inteiro, de valor LDR, para receber a leitura da entrada analógica A0, tá? Aqui, na variável LDR, está sendo atribuído o resultado, a leitura analógica
de quem? Do LDR. E o LDR é quem? A entrada analógica A0, perfeito? Na sequência, estamos printando isso aqui no monitor serial. Então, se eu startar e não der nenhum erro, vai ser sem nenhum segredo. Ó. Então, ele já retornou pra gente um valor aqui. Ah, desculpa, deixa eu colocar um multímetro aqui também, pra gente conseguir ter uma referência. Vou colocar aqui também nesse pino. E o negativo, o barramento do negativo, tá? Vamos lá, vou startar aqui, ó. Observa o que vai acontecer aqui com o multímetro no momento que o LDR receber muita luminosidade, ou seja, um sol, por exemplo, ou uma lâmpada muito forte. A tensão se aumenta, tá? Gradualmente. A gente consegue fazer essa leitura através do terminal do pino A0, que é um pino de entrada analógica A0, por conta disso, dessa diferença de potencial entre ele, onde eu tenho o positivo ligado em uma das pernas do LDR, a outra está em série com um resistor de 10K sendo ligado no GND, sendo assim possível realizar a leitura nesse divisor de tensão central aqui, tá? Então é por isso que quando eu vario aqui, ó, a luminosidade, ou seja, aqui está variando a resistência desse LDR, ó, observa, com a tensão se altera, tá vendo? E ele é bem sensível, cara, entende? Ou seja, com maior luminosidade, há uma diminuição na resistência dele, e é por isso que ele permite passar mais corrente, entendeu? E a gente consegue ver aqui claramente no monitor serial esse valor sendo alterado. Nas próximas aulas, na próxima aula mais especificamente, nós iremos usar algo parecido, mas um potenciômetro para acionar um LED, para controlar a intensidade de um LED, tá? Utilizando a saída analógica PWM do Arduino, perfeito? Mas essa aula, para não ficar muito extensa e um pouco complicada e complexa, vamos analisar apenas o Analog Read, perfeito? Que foi o que nós fizemos, ok? Então é bem simples aqui, tá bom? Entrada analógica, função Analog Read, você faz a leitura de algum tipo de sensor analógico, podendo ser um potenciômetro, LDR, sensor de temperatura e etc. E esse valor só é retornado de 0 a 1023. Por quê? Porque o Arduino faz uma leitura de 0 a 5 volts e converte isso com um conversor analógico, como nós vimos aqui, um analógico digital de 10 bits. Tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a aula de hoje. Nós vimos aqui como que funciona a leitura analógica do Arduino, utilizando a função Analog Read, tá bom? Vimos como fazemos para ler um sensor de luminosidade LDR ou potenciômetro e como fazemos para visualizar essa leitura através do monitor serial, tá bom? Serial print LN. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus, gratidão pelo seu tempo e tamo junto!